Começamos essa história acompanhando um garoto chamado Haruka e observamos que ele está se escondendo perto de alguns goblins. Ao se virar, ele acaba se revelando ao pisar em um galho, então os goblins começam a persegui-lo. Haruka sorri com total confiança ao pular no ar e fazer todos os goblins caírem na sua armadilha. Ele demonstra estar satisfeito consigo mesmo, já que ele está saindo muito bem sobrevivendo sozinho em outro mundo. Eis então que temos um flashback mostrando como Haruka se enfiou nessa situação. Ele sempre foi um rapaz solitário, nos explica que é porque ele nunca quis ter nada a ver com seus colegas de classe. Ele não gostava de nenhum deles e eles só atrapalhariam o que ele achava mais importante, que era ler. Ao olhar ao redor de sua sala, a divisão entre os alunos, segundo ele, era bem clara. Havia as garotas populares, os delinquentes, os atletas, os representantes de classe, os nerds e a raspa do tacho ali. E por último, ele, que não pertencia a nenhum desses grupos e não mudaria isso por nada. Enquanto ele fazia o Amimir ali na sala, um círculo mágico acabou aparecendo por ali do nada e Haruka até ficou empolgado porque era exatamente como ele tinha lido nos mangás, mas ele se lembrou de que ir para um outro mundo seria um verdadeiro saco. Os heróis dos mangás sempre acabam cercados por várias pessoas e isso parecia um verdadeiro incômodo, um verdadeiro pesadelo pro nosso prota. Ele então tentou de tudo para sair da sala de aula, mas não deu muito certo. Todos os outros alunos estavam em pânico enquanto o círculo mágico se expandia, mas Haruka conseguiu escapar de uma forma inteligente por um duto de ar. Porém, contudo e entretanto, infelizmente para ele, o círculo mágico seguiu ele até lá e por consequência ele acabou naquele típico vazio branco genérico dos animes. E bem, Haruka sabia exatamente o que esperar de tanto ler os mangás. Ele se perguntou onde estava o típico rei, ou então quando aquela princesa bonitona totalmente fora dos alcances de qualquer nerd apareceria. Eis então que um velho acenou freneticamente pra ele, então Haruka percebeu que aquele cara ali deveria ser algum tipo de deus do local. Acontece que o teletransporte e a escolha dos status era por ordem de chegada, então os colegas de classe de Haruka já haviam sido teletransportados e ele ficou pra trás. E agora seria a vez dele escolher os seus status e habilidades antes de ser enviado ao novo mundo. Nisso um quadro gigante apareceu com todas as opções, mas Haruka obviamente ficou decepcionado pra cacete com o que restou. Essa foi a primeira vez que o velho deus convocou tantas pessoas, então todas as habilidades especiais já haviam sido escolhidas, sobrando apenas as inúteis. Haruka deu uma olhada nas opções, mas todas eram no mínimo catastróficas. Pra vocês terem ideia, uma das habilidades era poder apenas segurar um pedaço de pau. Havia outras ali que era tipo ter boa saúde e também capacidade de caminhar. Então tudo era muito inútil. E tudo ficava ainda pior quando Haruka observava os nomes de algumas habilidades aparentemente super poderosas que ele perdeu, que já foram escolhidas, como a magia dos 4 elementos, por exemplo. Então de volta ali às opções ruins, Haruka encontrou títulos como Recluso, Nietzsche, que é o famoso nem, os que nem estudam e nem trabalham. Haruka exigiu que o velho lhe desse mais opções, pois ele não conseguiria de forma alguma passar pela primeira vila com as habilidades disponíveis. O velho deus perdeu totalmente a paciência com ele, porque no final das contas a culpa foi dele, e decidiu dar a Haruka todas as habilidades restantes de uma vez, e o nosso prota ganhou todas as habilidades inúteis restantes e foi teleportado. Agora no novo mundo, Haruka recebeu uma bolsa que pode guardar seus itens ilimitados, e ele então se equipa para verificar suas estatísticas. A tela de status então diz para ele rolar alguns dados, e ele se lembra de ter lido sobre essa habilidade. Ela permite que ele distribua pontos rolando os dados. Haruka amaldiçoou o velho por lhe dar uma habilidade tão inútil, e ele acaba por final das contas jogando os dados, porque ele precisava fazer isso. Ele rola um duplo M, mas Haruka não faz ideia do que isso significa. Ele presume o pior, achando que M possa significar masoquista. No entanto, a tela de status apenas diz para ele escolher em qual estatística ele vai adicionar os pontos. Haruka não acha que estatísticas brutas o ajudarão a sobreviver com as habilidades inúteis que ele tem, então ele decide colocar os pontos em sorte. Em outras palavras, que Deus me abençoe. A estratégia é ignorar completamente o equilíbrio dos atributos e, em vez disso, maximizar a sorte. E nesse momento, Haruka percebe que, de fato, o M significava máximo, porque sua estatística de sorte agora está no máximo. Haruka fica surpreso ao notar que tem duas habilidades extras no meio de tantas habilidades inúteis, e ele presume que é porque ele foi convocado sozinho. O título de sozinho de Haruka significa que ele é um solitário sem amigos e não pode formar um grupo, enquanto a habilidade subjugar permite que ele comande os outros, e foi dada a ele por causa de seu status de solitário. Isso pode ser bem legal, mas também significa que Haruka tem que dizer adeus ao seu sonho de ter um harém dos izekais genéricos. Haruka se pergunta onde estão seus colegas de classe, mas no final das contas isso não importa, pois ele não pode fazer um grupo com eles de qualquer forma. Haruka decide então começar sua jornada e quer começar se estabelecendo em algum lugar. Além disso, nosso prota menciona que é bem difícil enxergar através da floresta, então ele está preocupado com a possibilidade de encontrar algum monstro. Nisso ele se pergunta se no final das contas tem alguma habilidade útil para se utilizar ali, mas a única que lhe vem à mente é a habilidade de tirar um cochilo e ele faz o Amimir. Após isso, ele experimenta as lentes de contato que tem em sua bolsa e descobre que na verdade elas são bem úteis, pois elas permitem que ele veja um monte de coisas extras e ele descobre que elas
lhe concedem a habilidade de avaliação. Isso leva Haruka a encontrar um cogumelo comestível que desperta habilidades potenciais, e como sua bolsa permite que ele pegue quanto ele quiser, ele se desculpa por pensar que ela era um item inútil antes. Haruka então toma um pouco de água, mas ouve algo ao longe, e esse som leva ele a uma caverna, e ele reza para não encontrar nenhum monstro por ali. A bolsa de Haruka veio com um monte de coisas de acampamento, então ele decide fazer dessa caverna seu lar. Ele então usa sua magia de temperatura para acender alguns galhos e percebe que as habilidades que sobraram são na verdade bem úteis. Haruka verifica suas estatísticas novamente e descobre que sua magia de temperatura subiu de nível, o que desbloqueia a magia de fogo. Ele se preocupa com o que fará se um monstro aparecer, porque no momento ele só pode bater com um pedaço de pau, mas acaba caindo no sono antes de pensar em uma solução para isso. No dia seguinte, Haruka acorda e descobre que está tudo bem e sobreviveu à sua primeira noite. Ele tem itens que repelem monstros e seu título de recluso inclusive ajuda a proteger o seu cafofo. Como o nosso prota agora pode utilizar magia de fogo para acender fogueiras, então ele prepara seu café da manhã usando um pouco de carne seca em sua bolsa, além de alguns cogumelos que encontrou no dia anterior. Ele menciona que a comida é deliciosa e demonstra ainda mais gratidão pelo conjunto Vila A que ele obteve. Ele então filosofa que todo o conjunto que possui não parece ser algo realmente atrelado a uma vila, mencionando que esse conjunto parece mais um conjunto de um sobrevivente da selva ali sozinho e tal. Haruka então sai em busca de mais comida para tentar garantir seu sustento, mas ele sabe que a principal preocupação agora é como se proteger dos monstros. E logo em seguida, nosso prota encontra a última coisa que ele gostaria de ver: 2 goblins. Eles até são monstros fracos, mas suas estatísticas são mais altas do que ele esperava. Haruka se pergunta se ele consegue vencer, mas percebe que não importa, pois terá que aprender a lidar com os monstros de um jeito ou de outro. Infelizmente, nosso prota não acha que seu pedaço de pau vai adiantar muito, e convenhamos que qualquer um nessa situação pensaria o mesmo. O prota então usa a habilidade chamada envolvimento, que permite envolver várias coisas com magia e concede vários efeitos. Isso parece fortalecer ali o seu bastãozinho, então ele agora está determinado a superar todos, mesmo sem habilidades especiais. Ele então começa seu primeiro ataque e brutalmente derrota o primeiro goblin desavisado. O segundo tenta até atacá-lo, mas seus movimentos são bem fracos e previsíveis, e Haruka desvia facilmente deles. De alguma forma, Haruka sabe como usar o seu novo poder ali e elimina o segundo goblin usando um Hadouken. Após isso, ele fica satisfeito por ter vencido a primeira batalha e volta para sua base, trazendo consigo um dos porretes que o goblin usou, mas conclui que seu pedaço de pau deve ser melhor. Ele fica animado ao descobrir que subiu de nível e todas as suas estatísticas mais do que dobraram. Sua skill de bastões também subiu de nível, provavelmente por conta de derrubar os goblins. Haruka adquiriu a habilidade de magia envolvente, que veio por conta de encantar seu bastão com magia. Além disso, ele menciona que calistenia também subiu de nível, pois ele nunca deixa de fazer seus alongamentos matinais, ainda que ele tenha começado essa prática hoje. Lá vai o senhor academia. Eis então que mais um dia se passou e Haruka já demonstra estar enojado de comer cogumelos. Mencionando que preferia comer carne, nessas divagações ele lembra que provavelmente seria repreendido pela representante de classe por ser ingrato. E após bater o pratão ali, o prota decide testar sua magia envolvente. Essa infusão mágica fortalece suas defesas físicas e mágicas. Ele então percebe que sua skill de avaliação também atingiu o nível 2, mas ele se pergunta por que ela está mostrando vários pontos de interrogação em todas essas coisas, questionando se a habilidade, em vez de melhorar, acabou piorando. Mas bem, ele decide não pensar muito nisso e decide seguir o fluxo. Enquanto ele caminha, acaba encontrando um cogumelo e tentando desenvolver a gratidão, ele comemora por isso. Porém, ele logo cai na real que é apenas mais um cogumelo e coringa com isso, mencionando que ele queria encontrar carne para forrar a pança, lamentando o fato delas não crescerem em árvores e tal. Nisso ele lembra que deveria estar praticando magia em vez de estar delirando por algo que ele não tem. Ele então começa a usar magia envolvente e com isso percebe que seu corpo aprimorado está muito mais leve, tanto que parece que ele está se teletransportando. E isso não é tudo, pois sua destreza também está insana. Haruka então encontra um goblin mais poderoso, mas o derrota facilmente. Ele então elimina o outro, mas está confiante de que poderia derrotar até um grupo de 3 agora e tal. E bem naquelas de que os pensamentos atraem ocasiões, é que ele acaba encontrando um grupo de 3 goblins e ele, todo covarde, decide que já teve lutas suficientes por hoje e mete o pé dali. E passado o susto, nosso prota menciona que a partir daquele momento seus dias consistiam em caçar goblin durante o dia e estudar magia durante a noite, que era meio que ali um do it yourself dele, onde ele ficava produzindo coisas para tornar sua caverna mais aconchegante. Chegamos então ao 5º dia, onde Haruka finalmente conseguiu derrotar um goblin com um único golpe e decorou sua base ali com algumas coisas chiques que fez com magia. Nosso prota aparenta estar bem satisfeito, pois sua vida nesse mundo começou a se ajeitar. Naquela noite, Haruka percebe um coelho carnudo, pois está desesperado para comer carne. De repente, ele detecta uma presença e imediatamente percebe que não são goblins. E ao perceber que são seus colegas de classe, mais precisamente os delinquentes, ele pensa que sim, e que detectou coisas piores do que goblins. Haruka percebe que não quer se envolver com eles, mas sente nesse momento que outro grupo está em outra direção. Sua habilidade de clarividência permite que ele
ele veja quem é e ele fica horrorizado ao ver que são as garotas populares. Os atletas também estão se aproximando rapidamente, da mesma forma que os nerds estão por perto também. E ele menciona que até trocou uma ideia com eles em alguns momentos, mas ele realmente prefere ficar sozinho. Por último, ele percebe o grupo da representante da classe e suas amigas. Haruka diz que talvez seja melhor ali ter alguns amigos nesse mundo difícil, e ele conhece a representante de classe desde a escola primária, e ele decide pelo menos dizer um olá pra ela. Mas para no meio do caminho, pois ele percebe que está se sentindo realmente livre e isolado agora, e podendo viver do jeito que quiser, sem ninguém interferindo, e ele não trocaria isso por nada. Haruka então diz que seu objetivo é conquistar esse novo mundo completamente sozinho, mas sei lá. O narrador aqui sentiu que ele tem uma quedinha protocolar para com a representante amiga da infância e tal, vocês concordam ou não? Nisso o episódio acaba e agora fica a curiosidade para descobrir como nosso prota irá desbravar esse novo mundo a partir de agora, e confesso que gostei bastante do primeiro episódio desse anime e espero que vocês também. Você quer continuar acompanhando essa história aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a continuação, mete o dedo no like para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal.